era o vencedor de Tolima e o Independente Del Valle. O Tolima é da Colômbia, Independente Del Valle do Equador. Vão jogar na terça-feira, né? Porque eles tiveram aquele jogo adiado por conta dos fortes terremotos lá na Colômbia. Se eu olhar um pouquinho para cima, então, no lado esquerdo da sua tela, hoje tem o Corinthians, né? Vai enfrentar o Rosário Central da Argentina. Na ida, a gente lembra, foi um empate em 0-0. Agora, olha para o outro lado da sua tela, para o lado direito, porque a gente pode ter mais um duelo brasileiro nas quartas de final da Libertadores. O Palmeiras, então, já está classificado, pode enfrentar o Mirassol. Olha lá em cima, então, o Mirassol vai enfrentar hoje a LDU lá no Equador. E olhando aqui embaixo, o Fluminense já está classificado, já tem inclusive o duelo definido. O Fluminense, que se classificou com aquele show do goleiro Fábio, vai enfrentar outro time argentino, o Platense, que eliminou o Coquimbo Unido, time do Chile, nos pênaltis. Senhoras e senhores, Giba, Thaís, você em casa, que Libertadores que estamos montando. Já tivemos jogaços e teremos muitos mais até alguém levar essa taça para casa. Vai afunilando, né? Vai afunilando, vai sobrando pouco. Vai ser bom demais, a gente vai sempre trazer aqui no Oral. É isso. Foi? O Oral tá chegando ao fim, gente. Como passa voando? Passa muito rápido. Sempre. Prazer estar com você, Giba, Vidotto, com você de casa, sempre na sua companhia. Prazer sempre nosso. É isso, como o Choia fala sempre, né? Se der saudade, vai lá na Globoplay, dá pra você rever. Faz agora, vai indo pro trabalho e vai vendo a gente de novo. Dá pra ver tudo ali e, claro, continua seguindo a gente nas redes sociais pra aumentar a nossa comunidade de madrugadores. 4 da manhã estamos de volta, né? Amanhã às 4, em ponto, estaremos aqui esperando vocês com todas as atualizações do tempo e do esporte, do que acontece na sua cidade. Um beijo. Beijo, até amanhã. Até. TV Morena, você sempre à frente. Bom dia, MS. Oferecimento Açaí. Leve mais que economia. Leve o economizaço Açaí. Corra pro abraço. Uma excelente manhã para você que está aí do outro lado, já acompanhando o Bom Dia MS nesta manhã de quinta-feira, dia 20 de agosto. E olha só como amanheceu o dia aqui em Campo Grande. Estava avisando, bem virada no tempo por aí. A gente já estava mostrando ontem, inclusive, ao sul de Mato Grosso do Sul, com a cerração, olha só onde ela está. Todo o horizonte da capital desse jeito, 17 graus neste momento, e daqui a pouquinho a gente vai falar mais da previsão do tempo, destaque do Bom Dia MS de hoje. Uma excelente manhã para você. Vamos começar com as principais notícias do dia, e esses são os destaques de hoje. Gente, uma jovem de 23 anos morreu depois de ser atingida por um tronco de uma árvore. Você já está vendo imagens, inclusive, ali na Avenida do Poeta, no Parque dos Poderes. Um local muito usado para a prática de atividade física. Daqui a pouco a gente vai trazer todas as informações, o Corpo de Bombeiros esteve por lá, tentaram, inclusive, fazer a reanimação dessa mulher e, infelizmente, ela morreu. Já já os detalhes, tá? No bairro Cristo Redentor, uma mulher morta pelo companheiro. O crime aconteceu na casa em que eles viviam na noite de ontem. Mais um feminicídio registrado aqui na capital. No bairro Tijuca, um homem morreu em um acidente com moto. Gente, ele perdeu o controle da direção e foi parar no muro. Um dos motivos dele ter perdido este controle da motocicleta eu vou te contar daqui a pouco, tá? Novas regras para fiscalização da lei seca já estão valendo em todo o país. Entre as mudanças estão o uso de um pré-teste para identificar a presença de álcool e procedimentos específicos para detectar outras substâncias psicoativas. Mas, como essa fiscalização vai funcionar na prática, também a gente vai trazer daqui a pouco, inclusive eu já adianto, tá? O uso de outras drogas, e aqui eu estou falando de maconha, de cocaína, tudo isso também vai poder ser identificado com a chegada de aparelhos específicos. Tem que esperar chegar esses aparelhos por aqui. A gente vai ter uma entrevista daqui a pouco com o Detran para entender todo este processo a partir de agora, tá? Em Dourados, um grupo de indígenas está desde o início da semana em uma fazenda. Ontem teve confronto com a polícia. O Rodrigo de Freitas vai chegar com essas informações pra gente. Oi, Rodrigo.
Oi, Caio, bom dia para você e a todos aqui com a gente. Bom, 5 indígenas acabaram presos, trazidos aqui para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário depois de um confronto entre indígenas e policiais. Além disso, houve incêndio em uma propriedade, funcionários de uma fazenda foram ameaçados e policiais também se feriram. Daqui a pouco eu conto todos os detalhes. Beleza, Rodrigo, até já. E a meteorologia estava prevendo este frio e ele veio, né, Amanda? Bom dia. Veio mesmo, Caio. Muito bom dia a você. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Bom dia a você que está nos acompanhando também. Tudo bem, tudo bem. Hoje com menos calor, obviamente. Hoje com bem menos calor e o frio que a previsão acertou veio inclusive com uma precisão muito impressionante. A gente falou numa redução de 10 graus na máxima aqui em Campo Grande. Olha isso aqui. E pelo visto é isso mesmo que a gente vai ter nessa quinta-feira, tá? Mas tem muitas outras cidades que também vão sentir essa queda nas temperaturas, o que não significa necessariamente que a quinta-feira vai ser fria em todo o estado, tá? De Ponta Porã a Paranaíba, já já você confere a previsão por aqui. Beleza, Amanda, até bom? já então. Até mais. O WhatsApp já está liberado para você participar aqui com a gente. Mande a sua mensagem 99804-4400. Você sabe que muito do que a gente exibe aqui no Bom Dia MS, você que manda pra gente pelo nosso WhatsApp, tá bom? Pode encaminhar para cá a sua sugestão e o seu bom dia especial, porque esse é o jornal que está começando agora. Uma propriedade rural localizada às margens da MS 162 em Dourados foi ocupada por indígenas desde o início da semana. O Rodrigo de Freitas está com essa informação e vai trazer para a gente todas as atualizações. Nós tivemos confrontos já por aí e a gente espera que isso não escale, né, Rodrigo? Porque a gente já sabe o que pode acontecer caso a situação piore. Atualiza para a gente todas as informações. Bom dia mais uma vez. Oi, Caio, bom dia mais uma vez então para você, para quem nos acompanha. Pois é, uma situação de bastante apreensão. E agora eu falo aqui ao vivo, direto da Delegacia de Pronto Atendimento da Polícia Civil, onde foi registrado então um boletim de ocorrência dessa ocupação que está acontecendo desde a segunda-feira em uma fazenda ali na região da Gleba Uirapuru. Bom, e as informações que a gente apura, então, desde as últimas horas, né, desde os desdobramentos das últimas horas, é que equipes da Polícia Militar foram até essa propriedade rural na manhã de ontem para garantir ali a segurança das de funcionários da fazenda, então, nessa região, mas ao se aproximarem do local, eles foram, conforme a polícia, hostilizados ali por ocupantes que teriam recebido esses policiais com flechadas e pedradas. Em seguida, esse grupo acabou fugindo aí para uma mata próxima ao local. Houve apreensão de 2 lanças, uma foice, facão, 2 facas e 5 instrumentos artesanais destinados aí à perfuração de pneus, conhecidos como Miguelito. E esses instrumentos então foram apreendidos. Um pouco mais tarde, ontem, por volta ali de 5 horas, a situação ficou mais intensa. Um policial foi ferido quando interviu em uma ameaça contra funcionários ali da fazenda. E horas depois também foram identificados focos de incêndio provocados pelos indígenas. Houve ali confronto entre policiais e manifestantes que acabou aí terminando na prisão de 5 manifestantes, 5 indígenas que foram trazidos aqui para a Delegacia de Pronto Atendimento. Eles foram detidos ali por resistência, incêndio e lesão corporal de agentes de segurança. A Fundação Nacional dos Povos Indígenas enviou uma nota à nossa equipe, diz que está a par do que está acontecendo então na região. Ela disse que tem conhecimento, né, da ação da comunidade indígena Araticuti, Segundo a coordenação, né, após ser informada sobre a resistência ali, aliás, a existência de um conflito no local, passou então a acompanhar a situação dentro das atribuições institucionais e em parceria com a Força Nacional. As informações, conforme ainda essa nota da FUNAI, são apuradas e devem ser encaminhadas aos órgãos competentes. E essa é uma situação que, como eu disse, e a gente acompanha, né, acontece aí desde a segunda-feira
e, portanto, a gente vai ficar de olho para até que informações, né, digam com clareza, com firmeza aí que essa tensão se dispersou ali desse local. Caio. Beleza, Rodrigo, obrigado, viu, pela sua participação aqui no Bom Dia. Qualquer novidade, atualiza a gente sobre esse caso. São 6h08. Um agente comunitário de saúde ficou ferido depois de ter sido atacado por um pitbull em Ribas do Rio Pardo. Esse caso foi no Jardim do Trabalhador durante uma visita de rotina do profissional. Odair Balbino de Araújo, que trabalha há 20 anos na função, disse que o cão saiu de uma casa quando a dona abriu o portão. Ele foi mordido e sofreu diversas escoriações pelo corpo. O servidor registrou um boletim de ocorrência de omissão de cautela na guarda de animais. Também afirmou que não é a primeira vez que sofre ataque de um animal durante o trabalho e fez um alerta aos moradores para que mantenham os bichos devidamente protegidos, evitando que situações semelhantes voltem a acontecer. Que coisa, né? O trabalhador, agente comunitário de saúde que precisa circular a cidade, atacado por um pitbull. O cenário de moradores em situação de rua em Campo Grande, você vai acompanhar a partir de agora um recorte disso, porque um trabalho quantificou esse grupo. Entenda. Na distribuição territorial, a região urbana do centro concentrou 566 pessoas, ou 40% dos registros. O Aianduizinho apareceu na sequência, com 363 pessoas, ou pouco mais de 25% do total. Foram encontradas 1.476 pessoas, destas, 1.190 são homens, 234 são mulheres e 52 crianças. 842, 57% das pessoas vivem em vias públicas. 634, ou 43%, são atendidas em 36 instituições da cidade. Após a contagem, o trabalho avançou para a aplicação de questionários, com 257 entrevistas feitas. Entre as necessidades apontadas pelos entrevistados estão trabalho e renda, moradia, alimentação, saúde, documentação e tratamento para o uso de substâncias. A importância desse estudo é que, segundo os organizadores, não havia a centralização desses dados. As políticas públicas eram desenvolvidas com dados de várias instituições diferentes, como Prefeitura, Polícia Militar, entre outros. Agora, segundo a Secretaria Municipal de Assistência Social de Campo Grande, será possível ter medidas mais assertivas para o atendimento a essa população. A partir de então, a gente começa numa tratativa de renovação da nossa política pública voltada para essa população em situação de rua. Temos uma legislação aí de 2020, podemos então, a partir de agora, revisar essa legislação, ver o que a gente precisa alterar nela, construir um plano municipal, porque hoje é como se tivéssemos planos municipais isolados nas secretarias. Agora não, a gente vai construir um grande plano intersetorial voltado para essas pessoas. Mais da metade da população em situação de rua, ela recebe benefício. Então, por que ela recebe um benefício e ela continua nas ruas? Então, precisamos trabalhar isso nessas pessoas. Nós teremos equipes capacitadas com muito mais atividades e oficinas voltadas para essa população dentro do Centro Pop, por exemplo. E a gente fica de olho para ver como vai ser feito na prática, então, essa entrega dessas políticas públicas para esses moradores em situação de rua, porque eles acabam circulando, acabam trazendo uma sensação de insegurança para os outros moradores e também eles precisam ser assistidos com essa maior cautela pelo poder público para que essas pessoas consigam sair desta situação. Então, por isso, de uma atenção especial. E a gente aguarda agora, a partir desse censo, a partir deste mapeamento que a Prefeitura fez, identificando as regiões, identificando os moradores, que essas pessoas ganhem uma atenção especial e consigam aí melhorar essa condição. Não é verdade? É o que a gente aguarda para Campo Grande ficar cada vez melhor. Participações dos telespectadores a partir de agora aqui no Bom Dia MS. Você que manda a sua mensagem. A Rose de Jardim está fazendo o cafezinho dela, né, Rose? Obrigado pela sua participação. Um cafezinho para dar aquela despertada. Como é que fica o tempo para Jardim? Daqui a pouco a Amanda vai falar, tá bom, Rose? Obrigado. A Marli também mandando a foto. Percebam no horizonte, a gente tem ali aquela cerração
uma manhã abençoada com frio. Bom dia para você, Marli. O Divino de Deodápolis disse e mandou um vídeo para cá que hoje amanheceu assim, ó, já chuviscou agora mesmo lá em Deodápolis. Uma nuvem carregada ali no horizonte mesmo, né, Divino? O céu fechado por lá, deve estar friozinho por lá também. Valeu pela sua audiência, um abraço para todos de Deodápolis. O Peterson dizendo que hoje é o aniversário dele e ele queria dividir a felicidade dele com todos. Peterson, parabéns para você, muita paz, muita saúde, obrigado pela audiência e que seu dia seja maravilhoso, tá? Feliz aniversário. Giovana Dalzacker, vocês conhecem essa? De vez em quando ela passa por aqui, tá? Tá indo pra pauta, tá indo pra notícia, daqui a pouco ela faz a participação ao vivo dela no jornal e registrou a neblina no bairro Tiradentes, ali na Avenida Três Barras. Também aquela neblininha, aquele friozinho, né, Gil? Obrigado, viu? Até daqui a pouco. E a sua participação continua valendo, tá? Mande a sua mensagem pra cá, o WhatsApp estava na tela, mas é esse número aqui, ó. 99804-4400, pode mandar sua mensagem. Tempo nublado também em Dourados, né? Esse frio que já chegou por lá desde ontem. E no próximo bloco a gente traz a previsão do tempo completinha para vocês. 14 graus em Dourados neste momento, hein? Volto já. A força que me move é uma energia que vem de dentro do coração. Destino não é onde eu chego, destino é o caminho, esse caminhão. Obrigada. Foton, a maior fabricante de veículos comerciais do mundo, com presença em todo o território brasileiro. E olha a situação desse carro. Parece que passou na chuva, no sol, no barro. Acho que veio lá da festa do Barretão, viu, compadre? É, compadre, mas calma que a BRD Distribuidora de Tintas Automotivas tem tudo que o seu funileiro e pintor precisam. Ô, louco, Vinícius, ficou novo de novo. Isso é BRD, Zombo, a loja parceira do funileiro e do pintor. Tudo para quem entende de tinta e acessórios de pintura automotiva. Confiança e resultado, parceria pra valer. A arte que voa alto pousa em mais uma edição do Festival de Inverno de Bonito, de 26 a 30 de agosto. Shows com Ferrugem, Léo Foguete, Turma da Boiadeirinha, Seu Jorge, Humberto e Ronaldo e muito mais. Acesse o site e confira a programação completa. Pouse leve e vem curtir o Festival de Inverno de Bonito. Realização Estado de Mato Grosso do Sul. Sábado não é de casa, uma visita que mexe com a nossa memória afetiva. Bruna Lombardi vem passar amanhã com a gente. É a oportunidade de matar saudades dessa grande atriz. Quem também vem conversar com a gente é a Arlete Salles, ou seja, vai ser um sábado de estrelas na sua Supermanhã. Na música, o forró da banda Magníficos. Quero com você. Então vem, que você é de casa. São 6 horas e 16 minutos. Bom dia, MS, de volta na sua televisão. Você que está chegando agora, ligando a TV, vamos juntos, tá? Temos ainda mais de uma hora de informação por aqui. E eu chamo a sua atenção agora, porque uma jovem, gente, morreu depois de ser atingida por um tronco de árvore ali no Parque dos Poderes, uma região muito frequentada aqui em Campo Grande. O Diego Queiroz está lá na região, perto desse local do acidente, e vai trazer as informações para a gente. Diego, bom dia. Pois é, Caio, uma infeliz fatalidade, muito triste isso, né? Bom dia especialmente a você que assiste a gente. Isso aconteceu aqui na Avenida dos Poetas, bem perto do Corpo de Bombeiros, perto também de uns quiosques, onde o pessoal vem tomar água de coco aos finais de semana aqui no Parque dos Poderes. Foi exatamente ao lado desse ponto de ônibus aqui. O galho que atingiu a jovem já foi retirado, a gente não vê nenhum tronco por ali, como a gente via ontem, né, pouco depois do acidente. E a vítima foi identificada como Cádia Garibe Rocha, de 23 anos. Quem passava pelo local tentou ajudar,
a moça que foi atendida pelo Corpo de Bombeiros, mas ela não resistiu ao ferimento e morreu no local. Foram vários minutos de tentativas de reanimação. O Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul, que administra aqui o Parque dos Poderes, lamentou o acidente. Parte do tronco ficou pendurada na cerca que separa a vegetação da calçada e, como eu falei, ele já foi removido, a gente sequer vê vestígios desse galho por aqui. E as equipes agora da polícia vão investigar as circunstâncias, não só da polícia, mas também outros órgãos vão tentar entender exatamente o que aconteceu aqui, o que teria provocado exatamente a queda desse tronco. E a gente vai conferir mais detalhes a respeito desse caso na reportagem. A mulher de 23 anos passava pela calçada na Avenida do Poeta, no Parque dos Poderes, em Campo Grande, quando o galho de uma árvore que fica próxima à pista de caminhada caiu e atingiu a vítima. Uma médica que passava pelo local tentou reanimar a mulher até a chegada do socorro. Em seguida, o Corpo de Bombeiros prestou atendimento à vítima, que não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O local foi isolado pela Polícia Militar até a chegada da Polícia Civil e da Perícia, que vão investigar as circunstâncias do acidente, ocorrido no fim da tarde desta quarta-feira. O parque fica numa área verde de Campo Grande e é usado para a prática de atividades esportivas. Segundo a Polícia Civil, a vítima estava acompanhada de uma parente que vai ser ouvida como testemunha. O caso vai ser investigado pelo Centro Integrado de Polícia Especializada, o CEPOL. Parentes da jovem foram até o parque e estavam abalados. Ninguém quis gravar a entrevista. Nossos sentimentos aos familiares dessa mulher, né? Estava lá no parque, caminhando, praticando atividade física e essa fatalidade. Um policial militar foi preso em flagrante suspeito de participar de um suposto esquema de contrabando na fronteira com o Paraguai. O Lineker Ribeiro vai trazer esses detalhes para a gente ao vivo. Lineker, bom dia. Oi, Caio, bom dia para você, bom dia a todos. Segundo a Polícia Federal, que realizou o flagrante, o PM e uma segunda pessoa foram presos com cerca de 652 aparelhos celulares de origem estrangeira. Além disso, 2 veículos, cerca de R$ 6.850 em dinheiro e também uma arma, com identificação da Polícia Militar aqui de Mato Grosso do Sul, foram apreendidos. Até o momento, nenhum dos suspeitos foi identificado e o destino da mercadoria também não foi detalhado. E agora, esse possível esquema será investigado. Toda a mercadoria apreendida foi trazida aqui para a sede da Polícia Federal em Ponta Porã, onde nós estamos. Nós solicitamos, por parte da Polícia Militar aqui de Mato Grosso do Sul, um posicionamento em relação à prisão do PM e estamos no aguardo de um retorno. Caio? Beleza, Lineker. Beleza, obrigado, viu, pela sua participação. Inclusive, a gente tem uma foto de todos esses materiais. Obrigado. Tá aqui, ó, neste outro telão menor e agora na tela grande para você também. Olha só a quantidade de materiais e produtos ali, caixas de celulares, né? Que eu estou conseguindo observar aqui. Tudo isso tá com a Polícia Federal a partir de agora, após a prisão deste homem aí, tá bom? Foto impressionante, né, gente? A quantidade de produto ali contrabandeado na fronteira. A gente vai agora para o portal G1MS, abrir aqui a atualização do nosso portal. Você pode acompanhar acessando g1.com.br/ms. Polícia revela como funciona esse esquema suspeito de rifas de carros de luxo que movimentou 100 milhões de reais. Não é? Eduardo Razuc foi preso com o irmão e outros 2 empresários investigados nessa operação que apurou, né? Essa investigação toda apura ainda essa loteria não autorizada, essa lavagem de dinheiro, a associação criminosa. A defesa diz que os sorteios eram legais. Esse influenciador, então, para quem está por fora dessa notícia, a gente atualiza, tá? Esse influenciador Eduardo Razuc e outros 3 homens foram presos na operação que se chama Rodas da Sorte, por suspeita de movimentar toda essa quantia de dinheiros nessas rifas. A polícia aponta que o grupo usava empresas do Rio de Janeiro e da Paraíba para simular essa legalidade e ocultar a origem dos valores arrecadados. A justiça, inclusive, determinou o bloqueio de 500 milhões de reais e a apreensão de 22 veículos. E eu reforço essa informação, segundo a defesa, né, de Eduardo e Rafael,
que os sorteios eram legais. E você continua acompanhando aí na tela parte, né, de todos esses veículos de luxo que possivelmente, claro, a polícia está acompanhando, veículos que fazem parte desse esquema. 6h22, vamos falar de esporte agora, porque está definida a Copa MS, a competição que vai preencher parte final do calendário do futebol sul-mato-grossense em 2026. Bom dia, pessoal! A Copa MS está confirmada. Serão 6 equipes divididas em 2 grupos. No grupo A, DAC, 7 de Dourados e Naviraense. No grupo B, Pantanal, São Gabriel e União ABC. Os 2 primeiros colocados de cada grupo se classificam para a semifinal, que será disputada em 2 partidas, assim como a final, onde vamos conhecer o grande campeão. Trago uma novidade aí, são 5 estrangeiros permitidos nas equipes e liberada a inscrição dos atletas amadores para oportunizar a sequência de uma Série B que recentemente se encerrou. A data de abertura está marcada para 18 de outubro e a grande decisão será no dia 6 de dezembro. Lembrando que a Copa MS garante ao campeão uma vaga na Copa do Brasil 2027. Para a gente vai ser um final de ano aí com a competição que a gente vai estar se preparando para o Campeonato Estadual 2027. Ficou regionalizado, grupos de Campo Grande, então isso facilita, né? Então a gente espera fazer uma boa campanha, conseguir essa classificação aí e quem sabe sonhar com essa vaga da Copa do Brasil. É isso aí, pessoal. Para mais informações, acesse ge.globo/ms. Bora falar da previsão do tempo aqui no Bom Dia, 6h24, Amanda Raíssa, porque hoje tem frente fria, tem vento gelado, situação bem diferente do início da semana, onde muito a gente diferente. teve... a memória pode falhar, mas passamos de 35, né, aqui em Campo Grande. Em Campo 35, Grande, a gente alguma chegou coisinha. a bater o recorde. Recorde de calor este ano e agora já chegou o frio também. É isso mesmo, Caio. Bom dia novamente Bom dia. a você e a quem está nos acompanhando. Se você já saiu de casa, você já sentiu. Se ainda não saiu, se agasalhe, viu? Porque realmente faz mais frio hoje em boa parte do Mato Grosso do Sul. Os ventos ganham intensidade aqui nessa região que pega todo o oeste, tá? Lá de cima até embaixo nessa ponta. Há previsão de chuva moderada a forte. Essa chuva ela é principalmente por causa daquele ciclone extratropical que se forma no sul do país. Você já deve ter ouvido falar dele. A gente tem visto muitas informações a respeito desse fenômeno. E ele puxa a umidade lá do norte do Brasil e acaba pegando, tá? Essa faixa parte aqui do Mato Grosso do Sul. A meteorologia prevê volumes que, por enquanto, ficam abaixo dos 10 milímetros na região, principalmente aqui do extremo sul, que pega Mundo Novo ali naquela pontinha direita, Tacuru, Coronel Sapucaia e também o sudoeste, tá? Então, a gente está falando ali de Porto Murtinho, Caracol e Bela Vista. Nas temperaturas, a entrada do ar gelado influencia as máximas do oeste até a região central, com valores bem mais baixos do que nos últimos dias. Olha só, muitas cidades aqui no nosso mapa. Vamos começar pelos locais onde hoje o calor ainda permanece. A gente tem as máximas mais altas hoje no leste do estado. Os termômetros chegam aos 36 graus lá em Paranaíba. Eu não estou tampando não, né? Não estou tampando. Enquanto Inocência Aparecida do Taboado, por exemplo, registram 34 graus. Faz 32 em Três Lagoas, que a gente também tem por aqui. Máxima parecida ali com Alcinópolis, que fica lá no norte. Alcinópolis hoje chega aos 33. É uma queda bastante significativa. Parece até piada, né? Mas você que está acompanhando a previsão ao longo da semana sabe que por lá as temperaturas, como o Caio comentou, né? A gente aqui em Campo Grande estava com dias muito quentes, mas Alcinópolis estava fora do normal, gente. Estavam dias de calor de quase 40 graus lá no norte, nessa região aí central do norte do estado. Situação parecida com Corguinho, que vinha registrando 36, 37 graus e hoje para, olha só, nos 25 graus. Aqui mais para baixo, Ponta Porã é a cidade mais fria do dia no Mato Grosso do Sul. A mínima é de 13, é como começou o dia em Ponta Porã, e a máxima estaciona nos 17, 2 graus abaixo, por exemplo, de Paranhos, que também é conhecido como uma cidade muito fria. Em Jardim, a Rose perguntou como fica o dia, né? Um pouquinho atrás aqui no Bom Dia MS. Também pode pegar seu casaco, tá, Rose? Porque hoje a mínima é de 15 graus por aí e a máxima não passa dos 18. Então vai ser um dia bem frio. O dia também fica frio em Porto Murtinho, que começa quinta-feira ali nos 13 graus, vai só até os 22 hoje à tarde. E aqui na capital, Amanda, já estava
Bem friozinho no início, né? Tava. Sair de casa, você até falou isso na entrada da sua participação, que aí saiu de casa cedo já percebeu. Com foi certeza. o meu caso. Meu também. A gente dormiu ontem bem calor ainda, Sim. hoje cedo já estava bem muito friozinho, diferente, um ventinho né? gelado. Sim, é isso mesmo. A previsão tinha colocado exatamente essa queda de 10 graus de ontem para hoje aqui em Campo Grande. E é isso que vai acontecer mesmo. Se ontem nós fomos até os 33, hoje a gente vai até os 23 graus à tarde. Teremos períodos de céu bem nublado e muitas nuvens também à noite, que fica tão fresca, praticamente tão fresca, quanto o amanhecer. Muito bem, Amanda. Daqui a pouquinho a gente fala mais. E ó, tem imagem ao vivo lá de fora pra gente mostrar Campo Grande nesse momento. Olha só, parece que a névoa tá ficando mais densa, né? Sim, bastante. A gente não tá tinha em movimento, olha só. Tá... essa névoa aqui na região da TV. A gente estava observando ela mais longe. Quem está com a gente desde o início do Bom Dia MS de hoje pôde perceber, a gente estava com ela fechando os prédios, agora ela está bem pertinho da nossa torre aqui, ó. Na câmera não dá para ver quase nada do horizonte da capital. Que situação curiosa, né, Amanda? Daqui a pouquinho você volta. É. E eu mostro agora a participação dos nossos telespectadores aqui no Bom Dia MS. O pessoal vai encaminhando a mensagem, vai falando, né, do frio, vai comentando as notícias que a gente vem exibindo aqui ao longo do jornal, fechando agora a primeira meia hora de Bom Dia MS. O Oswaldo, por exemplo, bom dia, assistindo agora a respeito da morte da pessoa que foi atingida pelo galho da árvore no Parque dos Poderes. O que é feito, né, para as pessoas que respondem pela situação real dessa área, que não toma a devida providência? Não existe um monitoramento para avaliação dessas árvores que têm os galhos próximos das passagens de pessoas e carros? Fica aí este questionamento do Oswaldo. Então, ele quer dizer especificamente aqui que alguém deveria fazer a manutenção, cuidar, perceber se tem ali uma árvore que tem risco de cair, né, sobre os carros, as pessoas, e aí fazer a remoção, a poda, né, Oswaldo? Obrigado pela sua participação aqui no Bom Dia. William de Coxim, Coxim amanheceu friozinho. Um ótimo dia para todo mundo, um céu muito semelhante ao que a gente tem em outras regiões do estado. Valeu, William. Temos aqui também o Josival. Bom dia, com bastante frio. O Josival é da Ponte do Grego. Fica ali na região do Rio Aquidauana, pertinho de Terenos. Eu conheço essa região ali, viu? Um abraço para todo mundo, inclusive desse distrito da Ponte do Grego, na região de Terenos, nas margens do Rio Aquidauana. Um abraço para a galera que acompanha a gente sempre lá. Aqui é a Iraildes, friozinho no distrito de Ayanduí. Será que chove? Será que chove? Amanda, chove? Não chove não, né? Tem previsão de chuva? Não, hoje não. Praticamente no estado todo não tem chuva hoje. Não tem chuva hoje no estado, só esse frio mesmo. Não, minto. Deixa eu apurar, certinho. Vamos apurar, então. Vamos certinho. trazer essa informação, Amanda, para o distrito de Ayanduí. Se você estiver aí, tá bom, gente já fala aqui antes de passar o bloco. E o tempo esfriou também em Corguinho. Olha só, José Paulo trazendo pra gente o céu de Corguinho. Chácara Vitória Aparecida. Valeu, José. Obrigado, viu, pela sua participação aqui também. Vamos pro intervalo então, né, gente? Vamos fechar mais um bloco de notícias aqui no Bom Dia MS. Daqui a pouco tem muito mais informação para vocês. Imagens ao vivo do nosso Motolink que percorre as ruas aqui de Campo Grande. Ele está na região da Manoel da Costa Lima. Neste momento, Fábio, desvia dos buracos aí, meu amigo, porque essa situação da Costa Lima tá bem feia. Temos a informação da chuva, Amandinha. Sua chuva. Pra cá, aqui perto. Ayanduizinho não tem chuva. Dada a resposta, então, para nossa telespectadora, e isso é muito legal. A gente quer você participando, perguntando e a gente vai respondendo, tá? Volto já. Tudo o que você precisa na Freire tem. Medicamentos, cosméticos, produtos de higiene pessoal e infantil e até brinquedos. São 14 lojas espalhadas por Campo Grande. Tem sempre uma Freire perto de você. Visite uma de nossas unidades ou peça pelo WhatsApp 67 3356 6226. Entrega grátis para toda a cidade. Fique bem, na Freire tem. 300 mil reais? Isso mesmo, já saiu aqui, viu? Eu sou pé quente, aproveite e leva o seu. Eu vou querer duas. Esses 300 mil reais vai ser meu. Com certeza.
R$300 mil. No Giro da Sorte, 20 prêmios de R$1.500. Do primeiro ao terceiro sorteio, R$10 mil em cada. E no quarto sorteio, 300 mil, isso mesmo, 300 mil reais de uma só vez. LS Cap, ajude e concorra. Missão Hyundai na Hyundai Campo Grande. Creta Comfort a partir de 131.990, com seu usado na troca ou taxa zero. E o novo i20 Comfort a partir de 99.990, com taxa de 1,19 em 60 vezes. Na Hyundai Campo Grande. O rock vai tomar conta de Campo Grande. No dia 29 de agosto, a Morena FM comemora o seu aniversário em grande estilo. Um show histórico dos Titãs ao vivo no Araruna Fest. Concorra a ingressos exclusivos para o nosso camarote através do app Morena FM. Cadastre-se e faça parte do nosso fã-clube. Realização 93 Produções. Promoção exclusiva Morena FM. Todo domingo, nas manhãs da Globo, o tom da paixão sertaneja vai tocar você no ritmo da emoção. Eu vou te lambuzar. Viver sertanejo. 6h33, Bom Dia MS de volta para trazer uma notícia que a gente não gosta de dar. Notícia triste porque mais uma mulher morta aqui em Mato Grosso do Sul. Essa mulher foi morta ontem à noite aqui em Campo Grande, especificamente no bairro Cristo Redentor. A Polícia Civil está investigando esse caso como feminicídio e a Giovana Dalzacker está no local, vai trazer mais informações para a gente. Oi, Giovana. Oi, Caio. Bom dia para você, para todos que nos acompanham. Pois é, infelizmente, mais uma suspeita de feminicídio aqui em Mato Grosso do Sul e aqui em Campo Grande, né? Esse caso todo foi nesta rua onde nós estamos, no bairro Cristo Redentor, ontem à noite. A vítima foi identificada como Josiane Oliveira Nunes, de 33 anos. Ela teria sido morta com vários golpes de foice na cabeça. Segundo informações da polícia, o principal suspeito é o companheiro dessa vítima. Ele teria chegado no imóvel onde os dois moravam, aqui nesta rua. Os dois teriam discutido, então ele teria desferido esses golpes de foice atrás da cabeça dela até matá-la. A gente conversou agora há pouco com um vizinho dessa vítima. Ele disse que ouviu ontem o momento dos gritos, né, o momento desse ataque, e imagens de câmera de segurança também capturaram esses gritos dessa vítima e também a saída deste homem, já que, segundo testemunhas, esse suspeito teria fugido do local usando uma bicicleta. Até ontem à noite, a polícia seguia nas buscas por esse que é o principal suspeito de ter cometido esse crime. A Polícia Civil segue nas investigações, a gente também segue apurando mais detalhes deste caso. Josiane deixa então 3 filhos. Um de 11, um de 15 e outro de 17 anos. Vale lembrar que aqui em Mato Grosso do Sul, só neste ano, segundo a Secretaria de Justiça e Segurança Pública, já são 22 casos de feminicídio confirmados. Esse, então, segue em investigação. Caio. Giovana, a gente tem até uma imagem, inclusive, para mostrar para os nossos telespectadores. E a gente mostra a imagem, mas eu queria chamar a atenção para vocês para o áudio. Vamos rodar? A gente tem aí para rodar, gente? Por gentileza, eu vou ficar quieto aqui, ó. Gente, tem os latidos dos cachorros aí no fundo, mas um pouquinho antes, essas imagens, elas trazem e mostram pra gente, a gente consegue ouvir os gritos dessa vítima durante esse crime. A polícia vai investigar, a gente vai atualizando esse caso ao longo do dia para vocês, tá? No interior, uma idosa morreu no hospital após se envolver em um acidente com uma bicicleta elétrica. Rodrigo de Freitas chega trazendo as informações pra gente também de lá. Rodrigo. Caio, essa mulher de 63 anos morreu no Hospital da Vida depois de ser transferida de Rio Brilhante, onde se envolveu então nesse acidente de trânsito. Ela viajou aí cerca de 66 quilômetros até aqui
ao município de Dourados. Então, infelizmente, morreu ontem. E conforme a polícia, o acidente aconteceu por volta das 3 horas da tarde, lá na região central de Rio Brilhante. A vítima conduzia uma bicicleta elétrica quando teria batido na traseira de um veículo que estava ali transitando no local. Em seguida, ela foi atropelada por esse carro. Esse carro era conduzido aí por uma mulher, uma idosa de 62 anos, que passou por teste, inclusive, do bafômetro, e esse teste mostrou que ela não ingeriu bebida alcoólica antes de dirigir. Então, esse acidente foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor, o que significa que a suspeita não teria intenção de matar e, segundo a Secretaria de Justiça e Segurança Pública, até o momento, este ano, o Mato Grosso do Sul já teve aí 275 mortes no trânsito. Portanto, a gente traz mais essa informação lá de Rio Brilhante. Volto com você, Caio. Beleza, Rodrigo, obrigado, viu, pela participação. Olha só essa imagem, mudando de assunto agora, aqui no portal Primeira Página, do alto, Pantanal revela o caminho onde rio, mata e boiada se encontram. A comitiva aproveita esse período de seca para transferir os animais de uma região para outra. Eu vou rodando a imagem aqui para vocês, subir um pouquinho para a nossa tarde ali do Primeira Página, não atrapalhar. Mas olha só, a boiada passando ali na estrada de terra. É uma cena que a gente ainda tem no Pantanal, apesar de hoje muito desse transporte ser feito por caminhões já, né? Até porque parte das estradas tem boas condições, tem asfalto, mas a gente ainda vê em alguns trechos essa boiada, principalmente ali na região do Passo do Lontra. A gente tem esse registro, inclusive isso aqui foi na região de Miranda, tá? Ali, obviamente no Pantanal de Miranda. Rafael Delprete fez esse vídeo e você pode acessar, ler mais dessa informação, inclusive entender um pouco mais da região, entender um pouco mais do que é esse transporte de gado em comitiva ali no Pantanal, acessando o portal Primeira Página. Muito legal essa imagem, tá bom? Falando em agro, amanhã é o dia do Mais Agro aqui na tela da TV Morena. O Edevaldo Nascimento vai trazer todos os destaques pra gente do programa. Olá pessoal, tudo bem? Amanhã o Mais Agro vai falar do desempenho das exportações do agronegócio de Mato Grosso do Sul. No primeiro semestre do ano, as vendas foram interessantes. A gente traz uma análise para você. E olha, tem também as condições do tempo. Céu com poucas nuvens, temperaturas elevadas, umidade relativa do ar em baixa, pastagem seca. Isso chama-se bloqueio atmosférico. A partir de um determinado momento, as temperaturas no centro-oeste do país, ali naquela região de Goiás, Tocantins, a pressão começa a subir, ela vai crescendo para os lados. E em um determinado momento, ela cria uma estrutura tão grande, fazendo com que ocorram chuvas somente no extremo sul, no extremo nordeste e no extremo norte. O que o pecuarista faz para melhorar a oferta de alimento aos animais com essas condições? Vamos falar também sobre a amplitude térmica e as condições para os animais. O Mais Agro vai ao ar nesta sexta-feira ao vivo, a partir das 6 horas da manhã. Forte abraço para vocês, até lá. A gente só reforça que depois do Mais Agro chega o Bom Dia MS, portanto amanhã, sexta-feira, a gente começa às 6h30 da manhã. Olha só essa mensagem aqui do José Luiz, que ontem à noite na rua Geraldo Jacques Monteiro Leite, ali no Maria Aparecida, no bairro Maria Aparecida aqui na capital, apareceu esse ouriço. Ele disse que por aqui sempre aparece esses animais. Olha só, gente, que situação curiosa, né? Ele mandou outros vídeos aqui também, eu separei esse aqui que dá pra ver bem direitinho esse ouriço. Perguntei se o ouriço foi embora, ele falou que subiu numa árvore que tem na frente da casa dele. E ele não viu durante a madrugada, obviamente, não viu o animal nesta manhã. Ele chegou a ligar ontem para a guarda florestal, o telefone dava que eles não estavam recebendo ligações. Mas, José, o negócio é o seguinte, o pessoal da guarda sempre orienta que nesse caso, né, a gente tem uma cidade que ela divide espaço urbano com áreas de mata e sempre quando a gente tem esses animais passando na frente de casa, o recomendado é deixá-los. Se ele não acessar uma residência, não causar perigo para algum morador, né, que precisa dessa intervenção
da guarda, né? Se ele não tiver nessa situação, deixa o bichinho que ele vai embora, como eu acho. Se você não encontrou nesta manhã aí na árvore perto da sua casa, esse ouriço já foi embora. E assim que tem que ser, deixa ele lá quietinho, ele vai achar um caminho, ele vai embora, tá? Esta é a recomendação. Agora, se o animal entrou dentro de alguma casa, provocou algum mal para alguém, aí você precisa acionar os responsáveis. Fechou? Obrigado pela sua mensagem, pela sua participação. Vídeo curioso mesmo. Vamos pro intervalo com imagens do trânsito na Avenida Afonso Pena. Ainda hoje a gente traz informações das novas regras da Lei Seca. Eu peço a sua atenção neste momento, tá? Porque nós temos mudanças no protocolo da Lei Seca. Nós temos agora também a possibilidade da identificação de outras drogas psicoativas. Não só o álcool, tá? A gente pode ter aí também a identificação do uso de maconha, de cocaína. Já já esse destaque aqui no Bom Dia. Volto já. Aqui na BYD Riviera você anda mais gastando menos. BYD King, o sedã híbrido premiado pelo qual carro comprar 2026 com até 1.200 km de autonomia por 169.990. Isso mesmo, BYD King por 169.990. Se busca mais praticidade, confira o BYD Dolphin Mini, o elétrico mais vendido do Brasil, que te permite rodar gastando menos de 10 centavos por quilômetro. BYD agora é Riviera, agora em 2 endereços, Zaran e Coronel Antonino. Desacelere, seu bem maior é a vida. Hoje, amanhã, todo dia. Preço baixo é aqui no Supermercados Pires. E nesta quarta e quinta verde. Alho a granel cada 100 gramas 1,49. Abóbora cabotiã ou beterraba quilo 2,98. Chuchu mandioca com casca quilo 2,99. Batata lavada quilo 3,49. Maçã nacional quilo 4,49. Tomate longa vida, tomate rasteiro quilo 3,99. Ovos brancos Camba com 30, 14,98. Quarta e quinta verde é no Supermercados Pires. Chega de bonde que promete e não repara o cabelo. Amiga, reseta. Novo Eudora Ciage Ultra Bond Reset. Recupera fios ao nível de cabelo virgem. Não, sua TV não tá quebrada. Eu sou aquele que tá sempre aqui, no seu café da manhã, no seu trabalho, quando você vai dormir. Eu já fiz mal pra sua família. Já mandei seus vizinhos pro hospital. Eu já levei a óbito gente da sua cidade. E você não vê que eu tô ganhando essa guerra? Tá esperando o quê pra reagir? Estamos de volta aqui no Bom Dia MS, faltando 15 minutinhos para as 7 da manhã. Vamos falar de eleições e a gente precisa reforçar um prazo muito importante para você, eleitor, que vai estar fora da sua cidade, ali onde você vota no dia das eleições. A gente vem falando isso, né, ao longo da semana, inclusive, falamos ontem, porque termina hoje o prazo para a habilitação do voto em trânsito. Para ter esse direito, é preciso estar em situação regular com a Justiça Eleitoral e fazer essa habilitação antecipadamente, tanto para o primeiro quanto para o segundo turno, tá? O pedido deve ser feito pelo autoatendimento eleitoral no portal da Justiça Eleitoral ou presencialmente em qualquer cartório eleitoral com documento oficial com foto. Em Mato Grosso do Sul, o voto em trânsito vai estar disponível em Campo Grande e também em Dourados. Na capital, a votação vai ser no Sebrae, que fica ali na Avenida Mato Grosso, na sede do Sebrae especificamente, e em Dourados vai ser na paróquia São José Operário, na Avenida Marcelino Pires. Está aí na tela também. A habilitação pode ser feita para um turno ou para os dois, como eu já reforcei, tá? Esse voto em trânsito não muda o domicílio eleitoral e depois das eleições o eleitor volta automaticamente para a sessão de origem. Quem votar em trânsito no mesmo estado de domicílio eleitoral vai poder escolher todos os cargos em disputa. Este ano a gente tem deputado estadual, deputado federal, 2 opções para o Senado, governador e presidente da República, tá? Já quem vai votar em outro estado
vou dar um exemplo bem claro para vocês. Vou para São Paulo, lá no dia da eleição. Se eu mudar para lá, pedir esse voto em trânsito lá em São Paulo, eu só vou poder votar para presidente da República, tá bom? Então essa votação é restrita para quem vai para outro estado, somente para presidente, que é uma eleição geral. De acordo com o TRE, até ontem, 1.652 pessoas já tinham solicitado voto em trânsito aqui em Campo Grande e em Dourados foram 703 pedidos. Reforçando então, hoje o último prazo para você solicitar o voto em trânsito, tá? Não vamos perder esse prazo, porque senão no dia da eleição, se você não estiver na sua cidade, você vai ter que justificar o seu voto e é muito importante participar ativamente dessa escolha da democracia, tá bom? A aldeia Lagoinha, em Aquidauana, agora conta com um posto de identificação para emissão da carteira de identidade nacional. A unidade foi ativada ontem pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública e deve atender cerca de 9.000 pessoas da comunidade, além de moradores de aldeias e assentamentos vizinhos. O posto funciona dentro de uma escola da rede estadual, faz parte de um projeto que leva serviços para regiões mais distantes dos centros urbanos. Essa proposta, gente, é reduzir a necessidade de deslocamento e o tempo, além dos custos, para quem precisa emitir o documento. A aldeia Lagoinha é a terceira comunidade a receber essa iniciativa, que já chegou ao assentamento Itamaraty e também em uma aldeia. A previsão é de que um novo posto comece a funcionar ainda este mês na aldeia Jaguapiru, lá na região de Dourados. O Fato ou Fake chegou com uma publicação que divulga num suposto, na verdade, um suposto novo programa do governo federal, podemos dizer assim, que daria direito a indenizações de até R$5.000. Só que é preciso ter bastante cuidado com isso, porque tem muito golpe que usa aí essa estratégia para roubar dados pessoais e até dinheiro. A gente também verificou uma mensagem que diz que o Tribunal Superior Eleitoral vai usar um novo modelo de urna eletrônica nas eleições 2026. Será que tudo isso é verdade? Paula Paiva. Eu começo falando de uma publicação que diz que foi divulgada uma lista de CPFs de pessoas que teriam direito a receber uma indenização de até R$5.000. Gente, isso é fake. Ao clicar na publicação para consultar a suposta lista, a pessoa é direcionada para um site que imita uma página do governo federal. Ali ela é induzida a informar dados pessoais, como o CPF, para supostamente descobrir se tem direito ao tal dinheiro. A página diz que o valor faria parte de um programa chamado Indeniza Brasil, mas esse programa não existe. O conteúdo fraudulento usa ainda um vídeo manipulado com inteligência artificial do William Bonner. Os golpistas alteraram o áudio para imitar a voz do apresentador e atribuir a ele declarações que ele nunca fez sobre o falso programa. O Fato ou Fake procurou a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, que confirmou que a publicação é falsa, que o programa Indeniza Brasil não existe e alertou para o risco de golpe financeiro. E tem outro post falso circulando nas redes sociais. Ele diz que o TSE anunciou um novo modelo de urna eletrônica para esse ano, a auditoria de código-fonte e a presença de observadores internacionais nas eleições de 2026. Mas essa publicação engana. Primeiro, é fake, que haverá um novo modelo de urna nesse ano. O TSE informou que este ano serão usados 4 modelos, todos já utilizados em eleições anteriores. E as outras 2 medidas citadas na publicação não são novidade. Os códigos-fontes das urnas e dos sistemas eleitorais já estão abertos para inspeção desde outubro do ano passado. Esse é um procedimento previsto na legislação eleitoral. E a presença de observadores internacionais também já acontece há anos. Para 2026, inclusive, o TSE já credenciou representantes de organizações internacionais para acompanhar o processo eleitoral. Você já sabe, para saber tudo que é fato ou fake, acesse o G1. Ainda nessa questão de não cair em golpe, olha só essa notícia que está aqui no portal G1MS. Homem perde R$15.000. Gente, R$15.000 em golpe ao tentar conseguir emprego de entregador aqui em Campo Grande. Essa vítima fez pagamentos durante um mês ali, após acreditar que esses valores seriam necessários para o credenciamento e para o início das atividades. Olha só que absurdo. Esse homem tem 55 anos, perdeu toda essa quantia,
depois de buscar esse emprego. Então, o que significa isso? Ele fez esse pagamento para o credenciamento, aluguel de leitor e também seguros. Os envolvidos ainda alegaram que o Banco Central exigiu novos depósitos. Olha só que absurdo, gente. Nenhum valor, obviamente, foi devolvido ao trabalhador que não iniciou as atividades. A polícia registrou esse caso como fraude eletrônica aqui em Campo Grande. A pessoa vai em busca de um emprego, né, de forma digna e ainda se depara com situações assim. Por isso que é necessário ter muita atenção. Se chegar a um caso semelhante para vocês, né, a gente sabe que existem vários aplicativos que você precisa fazer um cadastro, precisa colocar um monte de documento lá, mas nenhum desses aplicativos, pelo que eu conheço, pede algum valor para você começar a trabalhar. Você tem que fazer o seu cadastro, esperar a aprovação, colocar lá o seu veículo. Se o seu veículo estiver dentro das métricas desse aplicativo, ele vai autorizar o seu início de trabalho. Eu estou falando aqui aplicativo de mobilidade urbana para transporte de pessoas, para transporte de comida, né, alimentação, para transporte de mercadorias. Tudo isso funciona praticamente da mesma forma. E eu, Caio Tumeleira, não tenho conhecimento que esses aplicativos pedem dinheiro para você começar a trabalhar. Então, muita atenção se chegar algum caso semelhante para você. De toda forma, pesquise antes. Dá um Google aí, faz uma pesquisinha básica para você não cair em golpe. 15 mil reais, gente, é muito dinheiro. Boa sorte para esse trabalhador, para ele tentar reaver todo este montante. Vamos continuar com alerta aqui, só que agora em saúde. Mato Grosso do Sul já registrou 100 casos de varicela, conhecida popularmente como catapora. A vacina é a principal forma de prevenção, está disponível de graça pelo SUS e a Giovana Dalzaker vai trazer mais informações para a gente. Ô Giovana, quando eu era criança, catapora era muito comum, né? Inclusive as pessoas falam, você só pega uma vez na vida a catapora. Eu não lembro se eu peguei, né? Mas meus coleguinhas pegaram. Você já pegou catapora, Giovana? E agora tem a vacina para prevenir tudo isso, né? Conta pra gente. Oi, Caio. Olha, não, eu não peguei a varicela, né, que é conhecida como catapora, justamente porque eu tinha tomado a vacina. Eu lembro muito bem que meus colegas também acabaram pegando. Alguns pegaram, né, de uma forma assim, um pouco menos grave por causa dessa vacina, que é justamente a principal forma de prevenção e está disponível de graça pelo SUS, o Sistema Único de Saúde. Então, a catapora, ela é uma doença viral altamente contagiosa e é justamente por essa facilidade de transmissão dessa doença que a Secretaria Estadual de Saúde faz agora esse alerta sobre a importância da prevenção. Então, olha só. Os dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação mostram que o Estado registrou neste ano 100 casos notificados de varicela só entre janeiro e o dia 15 de agosto desse ano. No ano passado foram 393 e em 2024 298. A catapora ela é causada pelo vírus varicela zoster e passa de uma pessoa para outra com facilidade. A transmissão pode acontecer pelo contato com as lesões ou pelas gotículas de saliva eliminadas ao tossir, espirrar ou falar. E como dá para saber se é varicela, se é catapora ou não? Os primeiros sinais podem ser febre, cansaço, dor de cabeça e falta de apetite. Depois aparecem as manchas vermelhas, que evoluem para aquelas bolhas e que causam muita coceira. As lesões costumam começar no rosto, no couro cabeludo e no tronco, e depois podem se espalhar também por todo o corpo. E uma característica da doença é que podem existir ao mesmo tempo manchas, bolhas e feridas já com crostas, né? Então, muita atenção para esses sintomas. E a principal forma de prevenção, claro, é a vacinação, como a gente já disse. A vacina contra a varicela faz parte do calendário nacional de vacinação, é oferecida de graça pelo SUS, seguindo as recomendações do Programa Nacional de Imunização. E quem tiver com suspeita ou confirmação dessa doença deve evitar, claro, o contato próximo com outras pessoas, já que, como eu disse, é uma doença altamente contagiosa. E é importante também deixar os ambientes bem ventilados
e não compartilhar objetos pessoais. E aí, se surgirem os primeiros sintomas, qual é a orientação? É procurar a unidade mais próxima de saúde, já que só um profissional pode fazer a avaliação aí e indicar a orientação adequada para cada caso. Então é muito importante se atentar aos sintomas e, claro, procurar uma unidade caso tenha os sintomas dessa doença, mas também manter aí a caderneta de vacinação em dia, principalmente para essa doença, para catapora, né, Caio? Volto com você. Valeu, Giovana. Obrigado, viu, pela sua participação aqui no Bom Dia. E a sua participação aí de casa está valendo por aqui também. A Mayra Franco de Antônio João. Bem friozinho, Antônio João. Um ótimo dia para você e para todos. Maiara Franco, um abraço para você também. Paulo Ricardo de São Gabriel do Oeste. Amanheceu fresco em São Gabriel. Olha só a serração por lá. Obrigado, Paulo. Tem participação aqui também da Dida. Um friozinho em Terenos, né, Dida? Vamos tomar um cafezinho para esquentar por aí. O cowboy lá do Nova Campo Grande. Tempo bom para dormir, não é verdade? É verdade, viu? Quem acordou de madrugada queria ficar um pouquinho mais na cama. E vai ser assim nos próximos dias, porque a mínima amanhã vai ser menor ainda. Olha só como é que tá o céu em Campo Grande neste momento. A cerração, ali no horizonte. 17 graus aqui na nossa capital. Não deve passar de 23 hoje, tá? Vai ser um dia bem fresquinho. Bora tirar o casaco do guarda-roupa e levar para o serviço. Gente, volto já. Mais ofertas! O Clube Mais tem ofertas exclusivas para aproveitar muito mais. Alface crespa unidade ou chuchu quilo 1,99. Batata lavada quilo no Clube Mais 2,39. Melão espanhol quilo no Clube Mais 3,79. Abacaxi unidade 4,95. Óleo de soja Coamo 900 ml 6,29. Açúcar cristal sonora 2 quilos 4,89. Clube Mais Forte Atacadista. Baixe o app. Comprar seu Nissan PCD ficou mais fácil. Você escolhe o seu Nissan, a Raviera cuida da burocracia. Novo Nissan Kite Active, 97.990 com taxa 0%. Faturamento imediato e toda a documentação de isenção é por conta da Raviera Nissan. Sem complicação, sem burocracia. Na Raviera Nissan. Dia dos Pais é no Bosque dos IPs. A cada R$350 em compras, cadastre suas notas fiscais e concorra a uma moto 0 km. Confira o regulamento em bosquedosips.com. Shopping Bosque dos IPs. Todo brasileiro tem um sonho, um plano guardado, um desejo que cresce com o tempo e que, quando encontra uma oportunidade, ganha força. Porque realizar é só o começo e a Pacaembu Construtora acredita nisso. Mais do que realizar sonhos, é sobre você ir além, construir, crescer e prosperar. Pacaembu Construtora, todo sonho merece um lar. Z1 Eventos apresenta Ali Badawi Júnior e Luciano Copini, Vendedor 2.0, 3 de setembro no Senac Hub Academy. Dia 3 de setembro, em Campo Grande, nós vamos ter o curso Vendedor 2.0. Se você lidera uma equipe de vendas, faça a seguinte pergunta: a minha equipe tem preparo emocional para vender? Ingressos no site z1.com.br. Apoio Senac, realização Z1 Eventos. Sete em ponto, você que mora no sul ou no leste do estado, fique agora com as notícias da sua região. Muito obrigado pela audiência e a gente se reencontra amanhã, reforçando 6h30 depois do Mais Agro. Seguindo aqui com parte de Mato Grosso do Sul agora, a polícia investiga a morte de uma mulher no bairro Cristo Redentor, aqui na capital. A gente já falou sobre esse caso no comecinho do Bom Dia, mas para quem está chegando agora aqui com a gente, para acompanhar as principais notícias do dia, a Giovana Dalzacker está lá no local desse crime e vai trazer mais informações para a gente. Giovana, está contigo. Oi, Caio, bom dia mais uma vez para você, para quem está chegando agora aqui no Bom Dia MS. Pois é, mais um caso que está sendo apurado como uma suspeita de feminicídio, né? É a morte de Josiane Oliveira Nunes, de 33 anos, que foi ontem aqui nessa rua onde nós estamos, no bairro Cristo Redentor. Josiane teria sido morta com vários golpes de foice na cabeça e o principal suspeito
desse crime é o companheiro dessa vítima. Segundo a polícia, ele teria chegado no local onde os dois moravam, no imóvel, eles teriam discutido e aí ele teria desferido esses golpes de foice na cabeça dela, na região de trás da cabeça, até matá-la. Vocês acompanham agora as imagens de câmera de segurança, que as câmeras captaram o momento ali dessa discussão, desse ataque, os gritos da vítima e também o momento que esse suspeito sai, ele foge desse local. Segundo informações da polícia e também de testemunhas, ele teria fugido do local do crime, usando uma bicicleta. Josiane deixa 3 filhos, um de 11, um de 15 e outro de 17 anos. Até ontem à noite, a polícia seguia nas buscas por esse suspeito. A gente também segue atrás das atualizações desse caso, segue apurando mais detalhes. Hoje, mais cedo, conversamos com um vizinho dessa vítima. Ele disse também que ouviu ontem os gritos dessa mulher. Então, no momento desse ataque, esse caso que está sendo investigado como um possível caso de feminicídio, mais um aqui em Mato Grosso do Sul, que já contabiliza, segundo a Secretaria de Justiça e Segurança Pública, 22 casos confirmados desse tipo de crime, que é o crime de feminicídio. Caio. Obrigado, Giovana. E a Polícia Civil concluiu as investigações e decidiu indiciar o cardiologista João Jasbic Neto pelo feminicídio de Fabiola Marcotti. Para a família da fisioterapeuta, o médico era ciumento e possessivo. Não deixava a mulher nem mesmo fazer tratamento de saúde com outros profissionais. Sempre gostou da vida, sempre foi uma pessoa amorosa. Nunca queria fazer isso daí. Nós somos de uma família humilde, que a gente batalhou muito para chegar onde a gente batalhou, e a gente sabe dar o valor à vida, né? Este é o relato do irmão de Fabiola Marcotti. A fisioterapeuta, de 51 anos, foi encontrada morta no dia 18 de maio, dentro de casa onde morava com o marido, o cardiologista João Jasbic Neto, de 78 anos. Depois da morte do pai, José Ricardo assumiu a responsabilidade de pai da irmã mais nova. Com 7 anos de diferença, os dois mantiveram uma relação de parceria ao longo da vida. Segundo ele, a relação mudou depois que Fabiola começou a se relacionar com um cardiologista, com quem manteve um relacionamento por mais de 15 anos. Ainda segundo o irmão, o médico afastou a vítima do convívio familiar. Ele começou a proibir ela de manter as amizades que ela já tinha, né, com as amigas de faculdade. Começou a falar que ela não deveria mais trabalhar, porque ele queria para a propriedade rural dele. Então ela tinha que estar meio à disposição, porque ele não queria ir sozinho. A Fabiola, ela, com 13, 14 anos, ela teve uma crise epilética, então ela tinha um diagnóstico de epilepsia. Até quando ela morou com a minha mãe, antes dela viver com ele, ela ia regularmente ao neurologista, né? E depois ele assumiu esse papel de neurologista dela, só que ele não era especialista nisso daí. Então ele introduzia medicamento, ele retirava os medicamentos, ele dava a dose que ele achava certo. Então ela acabou ficando uma pessoa que só podia fazer as coisas com ele, monitorada por ele. Nesta semana, a Polícia Civil afastou a hipótese de suicídio que havia sido apresentada inicialmente pelo marido. Segundo a polícia, os laudos reuniram elementos que levaram à conclusão de que Fabiola foi vítima de feminicídio. Ela teria sido executada com um tiro na cabeça enquanto estava de joelhos, após ter sido atingida por um objeto. A defesa do cardiologista diz que o cliente está sendo condenado antecipadamente. O advogado afirma que Jasbic mantém a versão apresentada desde o início e que vai contestar as conclusões dos laudos. Esse decreto de prisão preventiva é um decreto ilegal na nossa avaliação, porque ele está invertendo a lógica do processo e está prendendo antes do meu cliente sequer ter o direito de se defender. A partir do momento em que tiver a oportunidade de se manifestar sobre esses laudos periciais, a defesa fará a sua manifestação e contestará item por item
das conclusões, das premissas e das conclusões periciais. Enquanto a investigação segue, a família de Fabiola diz que espera por justiça. E eu queria deixar uma mensagem para as mulheres que hoje passam por isso daí. Que chame o irmão, chame uma irmã, vá até a polícia. Notou que está tendo um relacionamento tóxico, tenta resolver chamando outras pessoas, não tente resolver sozinho. O Bom Dia Brasil fala sobre as mudanças da Lei Maria da Penha. Daqui a pouco, logo após o Bom Dia MS, tá? Elter Duarte. Olá, bom dia. Esses são os destaques de hoje do Bom Dia Brasil. Estão sendo velados agora de manhã os corpos das vítimas do acidente entre um micro-ônibus e uma carreta que deixou 23 mortos no interior do Paraná. 5 pessoas sobreviveram. Autoridades investigam a causa da batida, mas suspeitam de excesso de velocidade. A Polícia Civil do Rio de Janeiro investiga a morte de um homem que, segundo a família, foi espancado ao ser confundido com ladrão de bicicleta. Imagens exclusivas agora mostram o momento da agressão. O Supremo Tribunal Federal ampliou o alcance da Lei Maria da Penha. Agora, medidas protetivas de urgência também valem para casos de violência de gênero contra mulheres fora do contexto doméstico, familiar ou de afeto. Termina hoje o prazo para solicitar voto em trânsito e também para que os quase 2 milhões de eleitores com deficiência ou problemas de mobilidade peçam para votar em sessões adaptadas. A gente fala ainda da Libertadores. O Flamengo derrotou o Cruzeiro e avançou para as quartas. Assim como o Palmeiras, que venceu o Cerro Porteño no Paraguai. A gente mostra daqui a pouco. Até já. Muito bem. Deixa eu te mostrar mais uma vez agora a imagem da nossa torre, especificamente agora falando sobre o trânsito na Eduardo Elias Arantes, movimentação já ficando intensa, você percebe também um pouco de cerração, de névoa por ali, por conta dessa virada no tempo hoje. A gente vai falar agora que um motociclista morreu na noite de ontem no Jardim Tijuca ao bater num muro. Segundo o boletim de ocorrência, o condutor perdeu o controle da moto no cruzamento da Avenida Conde de Boa Vista com a Rua Carangola. Testemunhas disseram que a vítima teria desviado de um cachorro quando bateu no meio-fio do canteiro central e depois colidiu contra o muro desse imóvel aí. E você já está vendo a foto, o buraco que ficou no muro, a moto por ali também, com o pneu dianteiro torto, não é? O Fábio Rodrigues está lá no local, vai contar mais pra gente, né? Fábio, vai mostrar como é que tá o cenário por aí. Bom dia. Bom dia, Caio. Bom dia a todos. Caio, para que o pessoal de casa entenda o que aconteceu aqui ontem, o motoqueiro ele vinha por essa ruazinha aqui, ó. Ele vinha pela Rua Carangola, ele passou esse canteiro aqui, atravessou a Conde de Boa Vista e foi parar nesse muro aqui. E o impacto foi tão grande que quebrou o muro, o capacete está destruído aqui. Foi uma pancada muito forte, ele atravessou totalmente a Conde de Boa Vista e é uma avenida de muito fluxo, muito movimento aqui, Caio. Não sei como que não pegou nenhum carro antes dele parar no muro, né? Porque é intenso o trânsito nesse local, muito intenso. E foi isso que aconteceu, ele vinha daquela Rua Carangola, atravessou a Conde de Boa Vista, bateu no canteiro e foi parar, infelizmente, nesse muro. E, infelizmente, o motoqueiro veio a óbito, né, Caio? Infelizmente, mais um acidente com motoqueiro na nossa cidade. Pois é, Fábio, que coisa, né? E aí a primeira informação é que ele teria desviado de um cachorro, né? E acabou acontecendo tudo isso. Olha só o estrago no muro, então você já imagina a força que esse motociclista acabou batendo nesse muro para este buraco aí, né? Ali também o capacete, enfim, que coisa. Nossos sentimentos aos familiares aí. Todo cuidado é pouco em Campo Grande, né, gente? Por conta desse nosso trânsito, seja para desviar de um cachorro, seja para desviar de um buraco, não é verdade? Tem muitos aí que nós temos também registros de motociclistas que se acidentam gravemente por conta dos buracos pela cidade. Falando ainda em trânsito, deixa eu mostrar para vocês aqui, a Vivian Krajewski da Morena FM mandou pra gente esse vídeo lá da Ernesto Geisel com essa de Queiroz. O semáforo está desligado nos 2 sentidos da via. Segundo mensagem que recebemos dos ouvintes da Rádio Morena FM, o sinal está assim há 2 dias. A suspeita é de furto de cabos, mais uma vez, né? Mais uma vez.
Nós tivemos ontem o registro na Ernesto Geisel com a Cândido Mariano. Mostramos aqui no Bom Dia, o semáforo também intermitente, com a possibilidade de ser furto de fio. E a equipe de sinalização, esse caminhão aqui à direita está estacionado ali, o pessoal já está ali para restabelecer então este semáforo que está desligado ali na região. Reforço, tá? Ernesto Geisel com essa de Queiroz, se esse for o seu caminho nesta manhã, ali percebam o que vai ser o Centro de Belas Artes. Então, toda aquela região ali, tá? Você que vai passar, muita atenção por conta desse semáforo aí desligado por furto de fios. E aí, como a equipe já está lá, muito em breve já deve voltar a operar novamente, tá bom? Bom, são 7h12 agora. A polícia recuperou ontem à tarde aquele carro roubado na Vila Jaci. A gente mostrou aqui no Bom Dia essa imagem, inclusive essa imagem impressionante, tá? E esse carro felizmente foi recuperado conforme a Defurv. O veículo passa por perícias e só depois disso vai ser devolvido ao dono. O assalto aconteceu na terça-feira, dia 18 de agosto, na rua Laudelino Barcelos, na região da Jaci, aqui em Campo Grande. Foi um crime rápido, à luz do dia, por volta de 1 e pouco da tarde. Pelo menos era o que estava no registro da câmera. Essa câmera aí mais para cima é que a gente faz o recorte para colocar nessa moldura para vocês acompanharem, né? A gente fez até a edição para acelerar, mas mostrava a data e o horário marcando na câmera 1h30 da tarde. Esse crime rápido, toda a ação durou menos de 1 minuto. Além do veículo que era usado pela vítima como ferramenta de trabalho, né? Estava com mercadorias, inclusive, os bandidos também levaram o celular desse homem. E esse caso, gente, faz parte de uma estatística que chama a atenção. Segundo dados da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, 161 veículos foram roubados aqui no estado somente este ano. Desse total, 93 roubos foram registrados em Campo Grande. E a gente percebe, né? Eu até falei isso ontem, você acha que esse tipo de crime não ocorre aqui na nossa capital? Ocorre muito. Olha só o número aí, 161 em todo o estado, a maior parte aqui na capital. A polícia, claro, tenta chegar aos responsáveis por esse assalto. A gente vai ouvir a vítima que conta que tinha começado a trabalhar com essas entregas, né? As entregas ali por aplicativo, começou há pouco tempo e ele foi assaltado já. Veja. Então, de moto já tem mais de 2 anos e meio, só que de carro eu comecei sábado. Aí eu peguei, parei o carro no par, eu olhei pra baixo, né? Aí eu vi ele estava na calçada, tinha mais um cúmplice dele. Estava 2 numa bis que me roubaram e tinha mais um cara numa moto vermelha. Aí quando eu vi esses caras lá, eu já na minha cabeça eu falei, certeza que esse cara tá na malandragem. Uma hora dessa, 1h da tarde, esses caras na rua aí eu peguei, até pensei comigo, eu falei, se eu ver uma viatura eu vou dar algum sinal, alguma coisa, né? Aí foi dito e feito, o meu instinto não estava errado não. Então, naquele momento lá, eu tinha um pessoal lá perto, aí eu fui até ele lá, pedi uma água, entendeu? Pra acalmar um pouco. Aí eu peguei e falei pra eles levar eu num pessoal próximo que eu conhecia. Aí a partir desse momento eu fiz a denúncia pelo telefone e já fui direto pra delegacia fazer o boletim. Eu já passei por muito perigo em Campo Grande, entendeu? Mas desse tipo aí nunca. Primeira vez. E a situação deste trabalhador aí, ela é diferente, porque ele fica exposto, não é verdade? Você não consegue nem cuidar, se fosse perto da casa dele, você chega, observa, para acessar a sua residência, para ter esta cautela, mas no caso ele é um trabalhador que circula a cidade para fazer as entregas e aí acabou se deparando com essa situação. E assim como ele, nós temos muitos outros trabalhadores por Campo Grande, pessoas que observam um vídeo assim e, claro, ficam com medo, essas pessoas trazem essa sensação de insegurança novamente. Precisam continuar trabalhando, mas agora, além de cuidar com aquela cautela com o trabalho, com as entregas, né, com a própria segurança, com o próprio patrimônio também, felizmente o carro deste trabalhador já foi recuperado, reforço essa informação, está passando por perícia, depois vai ser devolvido e a gente espera que esses bandidos não tenham feito nada com esse veículo, né, nenhuma retirada de peça nem nada, que o veículo esteja intacto para que ele possa restabelecer e voltar ao trabalho, porque chama a atenção, ele trabalhava há mais de 2 anos com entrega de moto, aí pegou o carrinho para começar a trabalhar nessas entregas, né, de volumes maiores no sábado, gente, e aí já foi assaltado. Como é que fica o psicológico de uma pessoa assim, né, de um trabalhador? A gente segue de olho e vai dar tudo certo, tá? Vai dar tudo certo, esse carro vai voltar e você vai continuar trabalhando.
Mostramos ontem, aqui no Bom Dia, a indignação, a insegurança de moradores da Vila Anhã por conta dos furtos, principalmente dos hidrômetros. A Polícia Militar informou que a região da Vila tem sido constantemente patrulhada, com viaturas monitoradas em tempo real, rondas programadas de acordo com a mancha criminal da região, podendo haver reforço do policiamento conforme as demandas encaminhadas ao quartel responsável. Além das ações rotineiras, operações extraordinárias poderão ser realizadas para saturação da área ou para atendimento de situações específicas que demandem maior presença policial. A polícia ainda reforçou nessa nota que quem for vítima de algum crime precisa registrar o boletim de ocorrência, avisar no 190, no Disque Denúncia, que é 181. E a Guarda Civil Metropolitana informou que vai reforçar as rondas na região da Vila Anhã. A gente vai relembrar, você está acompanhando essas imagens aí, até uma reportagem que foi gravada posteriormente, a participação desses moradores aqui no Bom Dia, esses furtos frequentes desses hidrômetros, esses equipamentos que fazem a aferição da água consumida na casa, ali na região. Segundo, inclusive, uma liderança ali do bairro, foram mais de 30 só este mês. E uma nota que a concessionária de água e esgoto encaminhou para a gente ontem, só neste mês, ou na verdade a média por mês de reposições desses equipamentos ultrapassa 400 reposições. Para vocês terem uma noção de quanto esse problema é gigantesco aqui na nossa capital, tá? Seguimos monitorando toda essa situação. E a gente volta nesse assunto caso necessário para ver se efetivamente as rondas vão aumentar ali na Anhã e a segurança dos moradores também vai voltar à normalidade. O Conselho Nacional de Trânsito aprovou novas regras para a fiscalização da lei seca em todo o país. Entre as mudanças estão o uso de um pré-teste para identificar álcool e novos procedimentos para detectar outras substâncias. Substâncias essas que podem também comprometer a capacidade de dirigir. Mas o que está valendo na prática por aqui, já em Mato Grosso do Sul, é uma lei nacional e ela precisa ser implementada localmente. O Diego Queiroz vai trazer essas informações. Oi, Diego. Ô Caio, esse pré-teste que você disse, que na realidade é uma conversa, o chamado teste passivo, que é uma conversa ali com o motorista para ver se ele indica o uso de álcool, por exemplo. Isso já acontecia aqui em Mato Grosso do Sul, só que agora isso vai valer para o país inteiro. A gente vai saber certinho o que muda a partir de agora com essas novas regras do CONTRAN, conversando com o Rubens Ajala, que é gerente especial de fiscalização e patrulhamento viário do Detran de Mato Grosso do Sul. Então vamos começar falando do álcool, do uso de álcool. O que muda a partir de agora e o que já está valendo na realidade aqui para Mato Grosso do Sul? Muito bom dia. Bom dia a todos. A princípio, a nova lei ela começa a valer a partir de outubro, então durante esse período a antiga resolução ainda está em vigor. E o que alterou na parte da embriaguez? Ele trouxe a convalidar um procedimento que o Detran de Mato Grosso do Sul já executava aqui, que era o teste passivo ou o pré-teste que a resolução trouxe. Esse procedimento a gente faz uma triagem dos condutores, aonde sem ele ter contato com o aparelho, ele faz um sopro, aonde a gente detecta ali a presença de álcool no hálito. Diante disso, se esse condutor apresentar indícios, a gente seleciona ele e faz uma entrevista com ele, aonde a gente explica como funciona o procedimento do teste ativo. Aquele que a gente coloca o bocal no aparelho e assim ele vai aferir qual é a quantidade de álcool. Diante disso, ele pode cometer somente uma infração administrativa ou um crime de trânsito. Isso separa, por exemplo, até mesmo pessoas que comem pão, tem a questão também de comer um bombom ali, que tem um licor, alguma coisa nesse sentido. É para isso que serve esse pré-teste, para você conseguir separar o que é mesmo o consumo propriamente dito do álcool em grande quantidade? Na verdade, o pré-teste ele traz uma agilidade para o trabalho de fiscalização, aonde a gente direciona já para aqueles condutores que têm o indício de álcool em sua boca. Para evitar esse falso positivo que a gente chama, né, que é o uso de bombom de licor ou pão de forma, a gente aplica o teste que a gente dá um tempo hábil para essa pessoa, onde ele faz o teste e se esse índice estiver bem próximo do limite mínimo, que é de 0,05, 0,06, é dado um período para ele, para que ele possa ali tomar uma água
e respirar ali, a gente faz o reteste novamente com ele, aonde isso aí traz a zero e esse condutor é liberado. E o que mais muda nesse sentido do álcool? O que a partir de agora, de outubro, né, o CONTRAN traz de novo e o motorista já deve ficar atento? Na questão do álcool agora, ele traz uma nova normativa, aonde aquele condutor amigo, aonde o condutor que foi autuado por embriaguez ao volante ou pela recusa e tem seu veículo ali regular, chama aquele amigo para vir retirar o seu veículo. Isso aí muitas vezes acontece o seguinte, o amigo leva 3, 4 quadras à frente e devolve a condução para esse condutor que já é embriagado por uma autuação. E essa pessoa agora vai poder ser autuada por confiar ou entregar o veículo e também pode ser presa em flagrante por confiar ou entregar a direção a uma pessoa embriagada. E o que muda em relação a outras substâncias, né, que alteram a situação psicoativa da pessoa, como droga, outras drogas, maconha, coisas do tipo? Isso também vai haver uma verificação para ver se a pessoa utilizou e isso pode render alguma punição? Sim, o CONTRAN agora ele veio a regulamentar um aparelho que é o dogrômetro. Esse aparelho já estava sendo testado pelos órgãos de trânsito e agora com essa nova regulamentação, esse aparelho vai começar a ser comercializado, aferido pelo Inmetro e o Detran de Mato Grosso do Sul com certeza vai adquirir esse equipamento, aonde a gente através do teste da saliva vai conseguir identificar se negativo ou positivo o uso de substâncias e o aparelho também vai apresentar qual substância está sendo utilizada. O condutor que estiver positivo no drogômetro, ele vai ser autuado e também vai cometer o crime de trânsito e preso em flagrante. Só para a gente encerrar, e essa punição ela é a mesma do álcool ou é uma punição específica? Sim, o álcool e a droga, a gente tem somente uma diferença, onde no álcool você pode ter o índice que te enquadra no administrativo, só que a droga não te enquadra no administrativo, você já está cometendo crime se der positivo. Só para a gente reforçar então, quando é que começa a valer isso aqui? Acompanha o que vai acontecer no Brasil inteiro? Isso, a resolução foi publicada antes de ontem, né, e ela deu um período de 90 dias para que todos os órgãos se adequem e que levemos a informação a toda a sociedade e a partir de outubro ela estará valendo. Muito obrigado pela sua participação, pelas suas informações. Caio. Obrigado, Diego, pela sua participação. Agradeço também ao nosso entrevistado, né, por conta dessas novas regras. Então, e se você tem alguma dúvida, te convido para acessar aqui o portal G1. Esse teste para flagrar motorista que usou drogas, outras substâncias também poderão ser detectadas. O Inmetro já certificou o aparelho que testa a saliva e detecta essas substâncias, como a cannabis, né? A maconha, popularmente dita, a cocaína, a anfetamina. A fiscalização de motoristas só deve começar após cada Detran homologar o procedimento. E todas as outras regras também dessas atualizações da lei seca, você acessa o portal G1, para G1MS, você vai conferir por lá. E também aqui ó, a lista, tá? É muito importante isso, a lista de substâncias que poderão ser detectadas. Agora eu preciso mostrar uma imagem para vocês, uma imagem que chegou neste momento aqui na nossa capital. A Gabi Cenciarelli está acompanhando a chegada dos Razucs para prestar depoimento à polícia aqui, ó. Essa imagem para a audiência de custódia, na verdade, para ser mais exato aqui na informação. Neste momento, ela está lá na região do Fórum, né? Esse caso eu reforço para vocês, a gente já falou isso aqui no Bom Dia. O influenciador Eduardo Razuc e outros 3 homens foram presos na Operação Rodas da Sorte por suspeita de movimentar aí 100 milhões de reais nessas rifas ilegais. A polícia, inclusive, apontou que esse grupo usava empresas do Rio de Janeiro, da Paraíba, para simular a legalidade e ocultar a origem dos valores arrecadados. E a Justiça determinou um bloqueio de 500 milhões de reais, a apreensão de 22 veículos e a defesa desses envolvidos, a defesa diz que os sorteios, né, esses sorteios, essas rifas eram legais. Então a imagem deles chegando para a audiência de custódia, a imagem feita há pouco, reforço, pela jornalista Gabi Cenciarelli, que está acompanhando, e todas as novidades, as atualizações desse caso, você acompanha no portal G1MS, no portal Primeira Página e logo mais também no MS1 a partir das 10h45, beleza? Seguindo aqui com o Bom Dia MS, 7h26, já é a reta final. Atenção para quem foi convocado para os residenciais IPs 1 e 2 lá em Corumbá. Prazo para entregar a documentação nesse processo termina hoje. Jaderson Moreira, bom dia.
Verdade, Caio. Bom dia para você também, bom dia a todos. Então termina nesta quinta-feira, dia 20 de agosto, esse prazo para que os candidatos aprovados possam entregar todas essas documentações exigidas por essa etapa do processo para garantir então que esses documentos sejam conferidos e checados para que esteja tudo em ordem. Essa é uma etapa bem valiosa e essa análise serve para verificar então se essas pessoas estão atendendo a todos os critérios. E a agência municipal aqui do município informou que quem não cumprir com essa etapa pode ser desclassificado. E a agência reforça também que essa convocação não significa que o candidato já garantiu uma moradia. Bom, o atendimento está sendo feito em Corumbá, no antigo hotel Galileu, localizado na rua Frei Mariano, bem no centro da cidade. E os atendimentos ocorrem a partir das 7h30 da manhã até 1h30 da tarde, para garantir então essa etapa bem importante para ter acesso às residenciais IPs 1 e 2. Caio. Beleza, Jaderson, obrigado pela sua participação. A Amanda já está aqui, mas eu reforço ainda nesse caso da casa própria, tá? Porque aqui em Campo Grande está tendo um feirão no shopping que fica no centro, para quem está na busca aí da casa própria, tá bom? O atendimento começa a partir das 10 da manhã e a agência da EMA está fechada. Então, se você quer atendimento neste feirão, vá lá para o shopping, tá? E tá contigo agora a segunda participação da previsão do tempo, Amanda. Pois é, Caio. Então, a gente tem falado, né, sobre a mudança de tempo em todo o estado, principalmente no centro do estado, e a gente recebeu uma mensagem interessantíssima do William. Vou colocar aqui essa mensagem então para você. Gente. William lá de Coxim mandando aqui que tá um friozinho, ótimo dia para todos. Olha só como é que amanheceu Coxim, Amanda. Gente, imagina isso, né? Quem diria que a gente ia ver Coxim com o dia mais fresco? Olha só, a gente tem aqui também, eu trouxe no mapa, algumas outras cidades para a gente dar uma olhadinha. Coxim está lá em cima com 19 graus de mínima, que é esse friozinho que o William pegou agora de manhã, mas a previsão é que vai até os 29 hoje, tá? Então vai esquentar durante a tarde. A gente tem também algumas outras cidades. Nova Alvorada do Sul aqui com 24 graus, mínima de 17. A mesma mínima de Miranda, 24 em Nova Alvorada, 23 em Miranda. Corumbá e Caracol com dias frios também, máxima de 20 graus nessas duas cidades. E aqui em Campo Grande a gente vai chegar em 23 hoje. 23, a previsão é 23. Bora tirar o casaco então. Beijo. Beijo. Tchau. Até mais, até amanhã. 6h30 da manhã, depois do Mais Agro. Encontro marcado com frio ou sem frio. Estaremos aqui, independente disso. Bota casaco. Imagem agora na sua tela aí da Avenida Três Barras, né, gente? A Avenida Três Barras é o trânsito desse momento aqui na capital. Até amanhã, pessoal. Obrigado pela audiência. Tchau, tchau. Bom dia, MS. Oferecimento Açaí. Leve mais que economia. Leve o economizaço Açaí. Corra pro abraço. TV Morena. Você sempre à frente. Bom dia, Brasil. Oferecimento Piracanjuba. Tem café com leite e tem café com leite com a linha de leites Piracanjuba. Olá, bom dia para você. Estão sendo velados agora de manhã os corpos das vítimas do acidente entre uma carreta e um micro-ônibus no interior do Paraná. A polícia apura por que o caminhão invadiu a pista contrária e se houve excesso de velocidade. 23 pessoas morreram na tragédia. A polícia do Rio investiga a morte de um homem espancado em Copacabana. A família denuncia que ele foi confundido com um ladrão. Mais de 100 pessoas morreram no desabamento de uma mina de ouro na África. Pela quarta vez em um ano, o aeroporto de Guarulhos, o maior do Brasil, foi fechado por causa de drones. O Supremo ampliou o alcance da Lei Maria da Penha. A aplicação de medidas protetivas passa a valer também para mulheres agredidas fora do ambiente familiar. Termina hoje o prazo para eleitores pedirem para votar em trânsito ou em sessão adaptada. E pela Libertadores, o Flamengo derrotou o Cruzeiro no Maracanã e avançou para as quartas de final. E o Palmeiras também se classificou com uma vitória fora de casa. Hoje é quinta-feira, 20 de agosto, e o Bom Dia Brasil está começando.
Estão sendo veladas, neste momento, vítimas do acidente que deixou 23 mortos no interior do Paraná. A maioria estava no micro-ônibus da Secretaria de Saúde de Imbituva, a caminho de tratamentos médicos na região metropolitana de Curitiba. A Carla Yaren está no ginásio da cidade, onde acontece um velório coletivo. Ai, Carla, que tragédia, hein? Oi, Elter, um ótimo dia a todos que nos acompanham. Familiares e amigos muito emocionados, claro, nessa despedida às vítimas desse trágico acidente, né? Muita comoção, muita tristeza nesse velório coletivo aqui no centro de Imbituva. Das 23 vítimas, 7 estão sendo veladas nesse ginásio de esportes, nesse velório coletivo. Os primeiros corpos chegaram por volta das 9 horas da noite de ontem e o último corpo